Fala galerinha do canal Racionaliza, sejam muito bem-vindos a mais uma aula e hoje nós vamos continuar falando sobre geometria analítica, tá? Nós estamos na parte de retas, então já falamos de plano cartesiano, como se marca um ponto no plano cartesiano, como se localiza ele também, a questão dos sinais, o eixo positivo, o eixo negativo, tudo isso a gente já falou. Então se você não viu, procura as aulas anteriores que vai aparecer agora ou no final do vídeo, para que você fique bem antenado sobre o que nós já falamos. Hoje, o nosso assunto vai ser um assunto muito legal, muito fácil, que é sobre a distância entre dois pontos. Vai ser nossa terceira aula sobre esse assunto, tá? Então, vamos lá. Digamos que, deixa eu até mudar a cor aqui, para eu marcar para vocês verem. Digamos que eu tenho aqui esse ponto A, e tenho aqui esse ponto B. São dois pontos no plano. E eu quero saber essa distância deles aqui, ó, a distância que está em preto, tá? E a distância que eu quero saber, logicamente, é a menor distância entre eles, que é justamente essa linha, esse segmento reto que liga esses dois. Nós aprendemos a fazer distâncias horizontais. Então, se eu tenho aqui o x do A, e eu tenho aqui o x do B, para eu descobrir essa distância horizontal aqui, o que é que eu fazia? Eu fazia o x do final, que era o B, menos o x do inicial, que era o A. Era o final menos a origem. A mesma coisa se eu tenho um segmento só vertical, e eu tenho dois pontos aqui. Então, eu tenho o y do B aqui e tenho o y do A aqui. Para eu descobrir essa distância que está ou na horizontal ou na vertical, eu teria que fazer o final menos o inicial. Então, é o y do B menos o y do A. Ok? Só para relembrar, gente, eu estou escrevendo pelo mouse, tá? Então, por isso que sai essa letra horrível. Mas aqui o caso não é nem uma distância horizontal, nem uma distância vertical. É uma diagonal. Tá? Então, a nossa distância diagonal, nós vamos calcular de uma forma diferente, certo? Isso vai servir, o jeito que nós vamos aprender agora, vai servir para distâncias verticais, horizontais e as diagonais que nós vamos aprender agora. Então, vai ser um jeito para eu conseguir fazer todas as minhas distâncias. Então, vamos lá. O que é que a gente percebe aqui, ó? Todo ponto A, nesse ponto A aqui, ó, ele vai ter um valor para o seu x e vai ter um valor para o seu y. E o ponto B aqui também, ele vai ter um x que vai pertencer a ele, o x de B, e vai ter um y também aqui em cima, ó, que vai representar o seu y. Todos eles vão ter as suas próprias coordenadas. Aí percebam o seguinte, quando eu faço essa diagonal aqui, ó, que está em preto, a diagonal, deixa eu tentar melhorar aqui para vocês, ó. Essa diagonal daqui, ó. Quando eu faço essa diagonal daqui, ó, eu percebo que isso daqui eu posso transformar em algo que a gente já estudou antes, em algo que a gente já viu como o teorema de Pitágoras. Por quê? Eu pego as coordenadas, ó. Por exemplo, eu pego as coordenadas do B, faço o eixo dele vertical até embaixo, ó, até aqui. E pego o y dele, ó, o y do A, eu fecho aqui um triângulo retângulo, não é verdade? Com as coordenadas do B, com as coordenadas do A, aqui certinho. E eu crio esse ponto C aqui, ó. Eu tenho o ponto A, tenho o ponto C e tenho o ponto B. Tá? Mas o que eu quero descobrir é justamente essa parte em amarelo. E essa parte em amarelo, ela vai ser o que do nosso triângulo retângulo? Isso mesmo, ela vai ser a hipotenusa. Então, o que é que o teorema de Pitágoras diz? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, o que é que a gente tem? Nós temos que o DAB, que é a distância de A para B, vai ser a nossa hipotenusa. E esse ponto aqui, ó, a distância do B para o C vai ser um cateto. E como é que a gente já viu, como é que faz uma distância só vertical? Pega o final menos o inicial. Ó. O final é y de B, menos o y de A.
E como é que faz essa parte aqui vertical agora? Horizontal agora, quer dizer, vai fazer o x do b menos o x do a. Por isso que aparecem essas coisas aqui, ó, porque são os catetos, tá? Então, o cateto BC ele vai ser representado pelo módulo de y de b menos y de a, porque é a distância vertical, certo? Como a gente fez aqui. E a distância horizontal vai ser também o final menos o inicial. Então, esse daqui menos o anterior. Tá certo? Então, até aí nós só utilizamos conhecimentos que a gente já tinha sobre Teorema de Pitágoras. Aí como é que vai ficar? Aplicando tudo isso aí no Teorema de Pitágoras, isso daqui vai ficar o seguinte, ó. Hipotenusa ao quadrado, e a hipotenusa é a distância de A para B, certo? Vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Então, o primeiro cateto, ó, deixa eu até apagar aqui para vocês verem melhor, porque está tudo riscado, ó. O primeiro cateto, deixa eu apagar, pronto. O primeiro cateto é esse aqui, ó, a distância do A até o C, certo? AC. E ele está sendo representado por xb menos xa. Mas o segundo cateto vai ser a distância do CB, que é essa distância daqui, ó, certo? Que está sendo representado por YB menos YA. Ok? Aí aqui substituindo, ó, distância de A para B vai continuar, que é justamente o que nós queremos descobrir. Esse cara daqui é o que a gente quer descobrir. Aí substitui. A distância de A para C vira a expressão que a gente encontrou, x de B menos x de A ao quadrado, tá? E depois o CB vai ficar o seguinte, y de B menos o y de A ao quadrado também. Substituindo isso, nós temos o seguinte, ó, eu tenho quadrado aqui, certo? Eu tenho quadrado na minha expressão principal, no que eu quero encontrar. Então, eu posso jogar esse quadrado de uma forma que ele vai passar para outro membro, virando uma raiz quadrada. Por isso que aparece essa raiz bem grandona aqui, ó, mas não tenham medo não, que é super simples de fazer. Então, a nossa fórmula final, que é o que vocês precisam ter na cabeça e nunca mais esquecer, ó, nunca mais esquecer, é essa expressão daqui, que toda a distância entre dois pontos, agora nós vamos utilizar essa fórmula daqui, essa equação, que é distância de A para B, ou seja, distância de dois pontos quaisquer, vai ser igual a raiz quadrada de, aí vem a primeira expressão, x de B menos o x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A também ao quadrado. Guarda essa parte daqui, que é ela que nós vamos utilizar na hora dos nossos exercícios. E é para eles que nós vamos agora, para vocês perceberem como é fácil de fazer a distância de dois pontos, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui nesse primeiro exemplo, nós temos esse gráfico, esse plano cartesiano, e vamos determinar a distância entre os pontos A, que tem coordenadas 1 e menos 1, e o ponto B, que tem coordenadas 4 e menos 5, tá bom? Então, o que é que a gente sabe aqui? Nós sabemos o seguinte, ó. Esses primeiros valores daqui, ó, esses dois primeiros valores daqui são as coordenadas para o x. E esses dois valores aqui do final são as coordenadas para o y, tá? Então, o primeiro número sempre é o x de cada ponto. O segundo sempre é o y, para a gente não conseguir esquecer. Então, distância de dois pontos, vamos aplicar nossa fórmula, que é a distância de A para B vai ser a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. O que é que a gente vai fazer agora? Somente substituir. Por quê? O x do B, quem é o x do B? O x do B, ó, é o 4. E eu tiro dessa informação daqui, ó. O y do A, o x do A é 1. Então, esse menos aqui, ó, ele é um menos de fórmula, ele não pode ser mudado, a não ser que essa coordenada seja negativa, tá bom? Então, x do B, 4, x de A, 1. Substituo. Então, 4 menos 1 ao quadrado. Mais
Y do B, menos 5. Boto ele aqui. Menos, ó, menos da fórmula ele continua. E o Y do A também é negativo. Então, eu boto ele entre parênteses, tá? Eu repito esses dois sinais. Menos 1 ao quadrado também. Por que eu tenho que repetir esses sinais? Porque aqui, ó, vai entrar uma regra de sinal. Menos com menos vai virar um mais. Então, essa partezinha daqui, ó, vai se tornar positiva, tá? Se eu esquecesse, continuaria negativo e o resultado daria errado. E agora, como só tem número, é só fazer as contas. Então, ó, 4 menos 1, ó, essa parte aqui, 4 menos 1, 3. E continua ao quadrado, tá? O quadrado daqui é a última conta que você vai fazer. Aqui, ó, menos 5, aí aqui, ó, menos com menos vai virar mais. Então, menos 5 mais 1 fica menos 4, certo? Menos 5 mais 1, menos 4 ao quadrado também, ok? E agora nós vamos tirar esses números do quadrado, ou seja, vamos fazer essa potência. Então, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, mais menos 4 ao quadrado dá 16, positivo. Todo número negativo elevado ao quadrado dá positivo. Aí agora, 9 mais 16, raiz de 25, e a raiz de 25 é 5. Descoberta a distância entre os pontos A e o ponto B. Bem tranquilo, né? Então, não tem nada de difícil, não tem nenhuma dificuldade nesse cálculo. É só seguindo de passo a passo, cuidado com os sinais, substituindo devagarzinho que a gente consegue. Então, vamos para mais um exemplo para vocês verem. Calcule a distância entre os pontos A e B, sabendo que as suas coordenadas são ponto A, 2 e 5, ponto B, menos 5 e menos 2. Tá bom? Então, aqui nós temos dois pontos, um simétrico ao outro, e nós vamos fazer a distância entre eles. Já que a gente já tem as coordenadas, não precisa desenhar o gráfico. Se a gente já tiver as coordenadas, é só aplicar na nossa equação. Então, distância de dois pontos vai ser a equação que a gente descobriu. E vamos lá. Quem é o x de B? Ó, o x do B é o menos 5. O x do A é 2. Então, isso aqui vai ficar, ó, x de B menos 5 menos 2, que é o x do A. Tá bom? Esse menos daqui, ó, de novo, vou repetir, esse menos daqui não é que o x do A é negativo. Esse menos é esse da fórmula daqui, ó, que ele tem que continuar, tá? Se o x do A fosse negativo, eu tinha que colocar esse menos e mais um menos do número, como no exemplo anterior, certo? Então, vamos continuar. Agora, nós vamos para os y. Ó, y de B é negativo, menos 2, e o y do A, ó, é positivo, então não precisa colocar dois sinais menos, só coloca o da fórmula. Então, y de A está aqui, certo? Substituído tudo isso, nós vamos ter o seguinte, vamos resolver esses parênteses. Ó, menos 5 menos 2 dá menos 7 aqui, e menos 2 com menos 5 dá menos 7 também. Então, vai ficar menos 7 ao quadrado mais menos 7 ao quadrado. O que é que a gente vai fazer agora? Isso, agora é a parte da potência, tá? Então, todo número negativo elevado ao quadrado, ele vira positivo. Então, 7 vezes 7 dá 49, mais 49. E 49 mais 49 dá raiz de 98, tá bom? Aí, isso daqui já é a distância, mas vamos fazer de um jeito que vai ficar mais bonito, tá? Porque raiz de 98 a gente precisa achar um número mais simples de se calcular. Aí, o que é que a gente vai fazer? Essa raiz daí, ela não é uma raiz exata. Não tem raiz de 98, teria do 100, certo? Então, já que ela não tem uma raiz exata, nós vamos utilizar alguns métodos que são propriedades das raízes, que é o seguinte. Percebam nessa raiz daqui, ó. Eu tenho raiz de 49 mais 49. Então, eu tenho a repetição de duas vezes, ó, o 49. O que é que eu posso fazer aqui? Se eu tenho 49 mais 49, eu posso fazer 2 vezes 49 dentro da raiz, não é verdade? Por que eu fiz 2 vezes 49? Porque quando eu tenho essa multiplicação aqui, ó, dentro de uma raiz, eu posso dividir em duas raízes separadas com a multiplicação entre elas. E é isso que eu fiz. Ó. Eu posso dividir, então vai ficar a raiz de 2
vezes a raiz do 49, isso fora, tá bom? E por que eu fiz isso? Porque a raiz de 2, ela realmente não tem uma raiz exata, mas a raiz de 49 a gente sabe. 7 vezes 7 não é 49? Então, nós vamos tirar essa raiz daqui e manter essa daqui dentro. E vai simplificar o meu resultado. Então, se a raiz de 49 é 7, então o 7 fica de fora, multiplicando a raiz que não conseguiu tirar. Então, a resposta final que nós temos é 7 raiz de 2. Ok? Muito simples, muito tranquilo também. Então é isso, galerinha. Nossa aula de hoje termina por aqui. Foi só alguns exemplos. Nas próximas aulas, nós vamos ter mais exercícios, mais exemplos sobre tudo que a gente já viu. Então, tudo que a gente ainda não fez, exercício, nas próximas aulas nós vamos pegar pesado para vocês verem como é tranquilo esse assunto. Compartilhem com seus amigos, se inscrevam aqui no canal, curtam o vídeo e espero todos no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.